Posso dar play aqui no Radar da CNN? O vídeo hoje vai ficar meio longo, já percebi. Eu quero falar do restante, que eu ainda quero fazer a questão da misoginia. Assunto polêmico de ontem. É uma Michelle que não se alinhou completamente aos filhos de Bolsonaro, que tem divergências, às vezes, inclusive, escancaradas com Carlos, com Eduardo, com o próprio Flávio Bolsonaro, e que agora pode estar 24 horas por dia ao lado do Bolsonaro, que, por sua vez, emitirá os comandos para os seus comandados, para a sua tropa, inclusive para os filhos, ou seja, aumenta o seu poder de influência junto à direita, e consegue costurar, consegue também se liberar mais para essa agenda de comício, de eleições, de pré-campanha. E ela tem ali uma agenda que também é própria, não é do Bolsonaro propriamente. Ela tenta eleger a sua bancada feminina, as suas representantes da direita no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ela tem candidatas próprias. Então, é uma Michelle que potencialmente cresce nos próximos meses em relação a uma Michelle se tivesse ali o Bolsonaro preso na Papudim. A Michelle cresce como articuladora da campanha? Eu não vejo, eu acho que a campanha do Bolsonaro, do Flávio, ela está muito bem estruturada. Eu não vou dizer que é uma tutela, né? Mas ela tem ali algumas cabeças no entorno, no qual eu destaco o Rogério Marinho, que é o coordenador do programa de governo, que é um operador político, já foi ministro, enfim. Ele está muito bem cercado de nomes, vamos dizer assim, de peso no campo político da direita e na formação de programas, sem entrar no mérito da qualidade dos programas. Mas ele se cercou de gente experiente. Ele não tem essa experiência, né? Esse estufo, ele tem o sobrenome. Então eu vejo esse pessoal articulando muito bem. Os profissionais? Sim, os profissionais da política ajudando, e o próprio pai também. Porque o pai toma a decisão do Flávio, e essa decisão é criticada em dezembro, né? Os caciques, o Centrão, que o erro, todo mundo ficou incomodado, como que o Bolsonaro escolhe o filho, e tá aí, o filho cresceu, empatou com o Lula, né? Se bobear, algumas pesquisas já o colocam na frente, foi uma decisão aceitada do Bolsonaro do ponto de vista de estratégia. Então é o pai, Rogério Marinho, tem os outros todos ali que ajudam nessa articulação. Eu não vejo a Michelle como uma grande articuladora, eu vejo ela como alguém jovem, então ela dialoga com o público jovem, ela dialoga com os evangélicos, né? Principalmente, e a gente tá falando de um terço do eleitorado, mas não com uma grande articuladora política, assim, a ponto de descambar. Agora, eu acho que o Daniel tem um ponto, porque assim, a decisão do Jair Bolsonaro por Flávio Bolsonaro foi tomada sem a participação dela, porque as visitas eram feitas de forma separadas. Então, o Flávio Bolsonaro estava sozinho com Jair Bolsonaro quando ele sai da prisão e anuncia que o pai o escolheu. Tanto que foi um barata voa naqueles dias, porque a gente esperando a Michelle ir lá e ouvir dele. Agora a situação é diferente, porque tanto os filhos quanto ela vão ter o mesmo acesso o tempo inteiro. Aliás, quem vai estar mais do lado dele é a própria Michelle. Então, é uma coisa que a gente vai ter que entender aí como é que ela vai se posicionar, porque ela nunca apoiou o Flávio abertamente, ela acabou acatando uma outra decisão. Sim. Mas eu acho que essa composição agora de estar todo mundo junto lá na frente dele pode mudar um pouco a esfera de poder que ela terá. Nunca apoiou a Michelle. Não é uma coisa do Eduardo, do Carlos, do Flávio. Os políticos ali do Centrão, eles nunca viram, e sempre os relatos são de que alguém que não conseguiria, né, não sei até que ponto tem misoginia aí, enfim, mas que não conseguiria conduzir um processo político como uma eleição presidencial. E o Flávio, queira ou não, já foi deputado estadual, é senador e teria esse caminho. E a rigor, o que alimenta muito a candidatura do Flávio, acima de tudo, é uma avaliação do governo Lula e um alinhamento do governo Lula com outro poder que está aí mais queimado que tudo, que é o Supremo Tribunal Federal. Gente, a diferença que você tem agora é uma Michelle que não é uma profissional experimentada da política, 24 horas por dia, como disse a Thaís, com a capacidade de ficar ali no ouvido do Bolsonaro, dizendo, vai por aqui, vai por lá, isso aqui tá errado. E essa capacidade de influência agora só vai aumentar. Eu não sei como botar isso aqui. Eu tô aqui pensando aqui no formato na minha cabeça antes de desenhar, né? Essa letra aqui vai dar pra explicar umas coisinhas. Que letras são as que eu tava escrevendo enquanto a letra ali também. Deixa eu um pouquinho pra trás aqui, ó. Vocês vão entender rapidinho, ó. O que é isso daqui? Letra E, R, M, V e C. O governo Bolsonaro tinha ala liberal, lavajatista, centrão, ala ideológica, ala dos militares, dos concursados. Só que a gente fala em 6 alas. Fora as subdivisões dessas alas. Os militares não eram 100% unidos. Tinham alas diferentes. Enfim. O governo Flávio, que ainda não começou, já tem as suas alas. Eu já vejo 5 alas nesse presente momento. Você tem a ala do Eduardo, por isso que ali é a letra E. Você tem a ala do Rogério Marinho, a letra R. Você tem a ala da Michelle. Você tem a ala do Valdemar. Você tem a ala do Centrão. Porque o Centrão vai ter algum espaço. É impossível não ter nenhum tipo de espaço. Ainda poderia colocar outros grupos que vão estar, talvez, não sei se vai ser um grupo, vai estar dentro, é um grupo, mas enfim. Eu tentei trazer isso aqui de uma forma para a distância entre as letras tentar representar alguma coisa. Então, por exemplo, Eduardo, ele tá mais próximo do Rogério Marinho do que do Valdemar, e mais próximo do Rogério Marinho do que do Centrão, e mais próximo do Rogério Marinho do que o grupo da Michelle. Talvez sejam antagônicos, não sei se chegam a ser antagônicos. O grupo da Michelle tá muito mais perto do grupo do Valdemar do que do grupo do Eduardo. Muito mais perto do grupo do Valdemar do que do grupo do Eduardo. E é o grupo da Michelle? Michelle, Tarcísio, Silas Malafaia, Nicolas, Sóstenes, Damares, Rosana Vale e mais algumas pessoas. Ela tem um grupo político dela. E é o grupo do Eduardo? Sei lá os nomes deles. O grupo político do Rogério Marinho? Tem o nome deles. O Rogério Marinho também tem muito acesso ao mercado. O grupo do Valdemar é o Pele Raiz, que não necessariamente é o Centrão. Então, assim, eu não consigo entender qual a dificuldade de olhar pra uma coisa dessa, só entender que existem alas diferentes e, de boa, não precisam se matar e ser inimigos. Mas essa disputa, gente, existe, vai existir, porque foi assim no governo Bolsonaro, será assim no governo Flávio.
A Faria Lima, com todas essas notas, cobrando, sabe, a nomeação para o Ministério da Fazenda e o plano de governo, não é à toa. E a Faria Lima não vai ter espaço, é impossível barrar essas pessoas. Então, o que vocês estão vendo agora é só mais uma movimentação de disputa política por espaço, cargo, gente se dando a cotovelada. E, obviamente, desses grupos aqui, o que eu mais trabalho para ter algum tipo de destaque e mais espaço é o grupo do Eduardo. É o grupo mais ideológico. Esse é o grupo que eu quero ver ter mais espaço no governo. É o grupo que mais vai ter espaço? Eu acho que não. Mas é o que eu quero. Vai? Acho muito difícil. Primeiro que eu não acho que Eduardo tem gente pra nomear pra todos os cargos importantes. Não tem. Não tem. Simplesmente não tem. Segundo porque, cara, não só ter os nomes, mas ter a força. Mas o grupo que eu apoio é o grupo do Eduardo. A ala mais ideológica. Que não necessariamente existe uma única ala ideológica. Michele lança a bancada de aliadas para o Senado e trabalha pelo apoio de Bolsonaro e do PL. 21 de março de 26, agora. Aí você vai olhar os nomes, dentre eles está a Rosana Vale. Vocês lembram de um dia desses que Eduardo Bolsonaro fez uma live? Ele abre a rede social da Rosana Vale e fala, pô, não tem nada aqui comentando, né, da Magnitsky, né, Jair. Ela deveria estar falando um pouco mais de anistia. Será que Eduardo escolhe abrir a postagem da Rosana Vale de forma aleatória? A dona Michele Bolsonaro chegou a brigar com o André Fernandes, que meio que vai indicar o pai para Senado. Ela tem a Priscila Costa. Existe uma disputa, gente. Coisa mais normal do mundo. Não pode falar que existe uma disputa. Dividir a direita, só de falar que existe a disputa. Não tem que estar falando que tá certo e que tá errado. Só deixo claro o meu posicionamento. Vou sempre estar apoiando o grupo do Eduardo. A imprensa relata, pô, ela tá sendo criticada aí, né, pela falta de empenho em relação à eleição do Flávio. Aquela última carta do Jair falou, ninguém cobra ela não, que até abril eu pedi pra ela ficar de boa. Mas meio que ela não tá de boa, né? Ela segue compartilhando postagem de todo mundo, menos dos filhos de Bolsonaro. Michele ganha espaço após crise e marcha de internação de Bolsonaro e entra em choque com Flávio por palanques no PL. A imprensa toda percebe. Pô, Flávio, em Minas, tá lá escrito, né? O Matheus Simões tira voto, mas é o candidato do Nicolas, porque tá mandando emendas para as regiões que o Nicolas tem candidatos. Então o Nicolas também quer montar a bancada dele e do jogo. É do jogo. Mas o grupo que eu apoio é o grupo do Eduardo. Eu apoio o grupo do Eduardo. Então tá claro. Não existe um único grupo. Quem fala isso pra você tá mentindo. Eu quero que o grupo que tenha mais força no governo é o grupo do Eduardo. Em São Paulo, né? Tem a briga também. Flávio, que é a vice. Aí o Tarcísio meio que quer manter o Ramu, mas esse papo do PST é furado, porque o Ramu tá indo pro MDB. Aí a Michele vai na direção oposta. Ela diz que é da vontade do Tarcísio, a vontade do Tarcísio deve ser respeitada, ela tá reforçando, porque é um aliado dela. Tanto que o irmão da Michele, o Diego Torres, cuida da comunicação do Tarcísio. É a política, como ela é. Não tô criticando nada. Só que eu apoio a ala do Eduardo Bolsonaro. Só isso. Aí vamos lá.